como o Lucas mencionou, é que o futuro do direito internacional seria doméstico. E o modo europeu de fazer a lei se estenderia ao direito internacional por dois utensílios básicos. Um deles da diretiva europeia. Aqui me parece que o que os autores querem dizer é que o direito internacional funcionaria como uma espécie de obrigação de resultado e que, do mesmo modo que em direito comunitário existem normas que não são obrigações de meio, ou seja, não é necessário internalizá-las naquela forma da qual se revestiram quando adotadas no âmbito comunitário, mas é preciso que exista uma norma que consague aquele objetivo. Essa técnica poderia ser usada pelo direito internacional, ou seja, o direito internacional constituiria um determinado marco e os Estados teriam que alcançá-lo objetivamente na sua ordem. E num segundo momento, se entendi bem, talvez também a questão jurisdicional, ou seja, de ter um campo normativo. É muito bom esclarecer sempre que o Tribunal de Luxemburgo, que é uma das comunidades europeias, ele se atém à aplicação da norma comunitária. Ele não há um supra-estado e esse tribunal não é um tribunal de recurso em relação às decisões da Corte Suprema dos Estados-membros. Mas naquela intersecção normativa que os Estados se propuseram a construir, aí sim o Tribunal de Luxemburgo tem o condão de uniformizar a jurisprudência nacional a respeito. Agora, sobretudo, acho que o mimetismo seria o de que o juiz nacional aplica o direito comunitário. Então, não somente existe um órgão capaz de dizer o direito regional ao direito comunitário, e ele uniformiza a jurisprudência nacional, como eu me dirijo ao meu juiz nacional para aplicar a norma comunitária. Então, eu tenho a impressão que o raciocínio ao qual se referem os autores é que o direito internacional poderia se valer desses dois utensílios, tanto um mecanismo de transposição de normas, quanto o da aplicação do direito não nacional pelo juiz nacional, e que com isso se configuraria uma permeabilidade mais profunda que rompe um pouco aquela ideia do ordenamento internacional à parte. Ela usa, e a gente pode até discordar da linha que ela segue, mas ela segue para quê? Ela busca construir uma teoria de direito internacional que permita atingir diretamente os indivíduos, né? E aí ela tenta fugir do esquema do direito internacional clássico de regulação estatal. Então essa a ideia principal dela, das diretivas, né? É o uso do direito internacional pelo próprio juiz nacional e a possibilidade de atingir o indivíduo diretamente, ou seja, sem interferência do Estado. Uma regra criada no direito comunitário, né? Por isso, o direito internacional é parte do processo. Às vezes eu sei porque nós temos uma dificuldade só de compreender. Nós não conseguimos estudar aí na frente. A gente consegue estudar para mostrar a lei, mas agora depois. Eu necessitaria que você falasse um pouquinho mais alto, a gente não consegue estudar isso, né? Mas enfim, eu concordo com a posição do texto, por mais que eu não tenha tido acesso, mas vocês explicaram ele com muita propriedade, no sentido de que o direito internacional, ele nos dá, o direito comunitário, desculpa, ele nos dá uma nova ótica mundial, importantíssima, quando inclui o processo sujeito, que estava à parte até então. Nós não tínhamos o indivíduo como sujeito de direito internacional, e ele é extremamente importante. Então, essa coisa. Só por favor, fale mais alto, senão não consegue ficar aqui. Só fazer um comentário dele, falaste do sujeito, né? Questão de dificuldade em utilizar um livro de texto que seja um livro de texto de direito internacional atualizado. A maioria dos livros de direito internacional, os clássicos, vamos dizer, que são considerados na graduação, não consideram o sujeito como direito, como o indivíduo como sujeito de direito internacional. Bem, eu adoro o livro da professora Daisy. Mas a maioria... A maioria. Eu adoro o livro dela, até por uma vinculação, mas de ideias. Não só pessoal, mas de ideias. E eu também tenho a mesma dificuldade que eu tenho com os professores de direito constitucional. Também tem essa questão. Só que, no meu caso, na instituição que eu estou hoje, usa o direito internacional, seleciona o direito internacional, o privado, especialmente privado, que tem
possível, não tem. Entendeu? Vendida. Não é possível que o funcionalista puro que existe hoje, pelo menos nas faculdades que eu conheço, que adotam alguns manuais, não passem, ou seja, não supranacionalizem a ordem. Eu sempre digo para eles, sim, passem o nacional. Aí vocês podem entender um pouquinho do jeito que eu Eu só vou complementar já o nosso fundamento da instituição, né? Eu estou mais na parte de direito internacional público e está mais na direito internacional privado. Eu pego os alunos do terceiro semestre, que é onde eles estão cursando junto com o constitucional. E uma das grandes coisas que eu vejo acontecer na UPF exatamente os professores de direito constitucional com uma mente mais aberta, o professor Hugo e outros que realmente têm essa visão, embora constitucionalistas, né, essa visão mais global. Evidentemente que às vezes o aluno também ele traz as coisas com uma interpretação um pouco distorcida da aula de constitucional, porque para ele é mais conveniente, né? Mas eu, de alguns anos atrás, eu comecei a lecionar para hoje, eu já noto uma facilidade muito maior em lecionar o direito internacional público, né? Uma facilidade de inserir o aluno dentro da realidade mundial e de observar a importância dessa realidade mundial no seu dia a dia. Nós já temos observado, e aqui eu faço, e o João Patrícia trabalhou comigo, um aumento muito grande de alunos fazendo monografia no direito internacional, né, que não se via há alguns anos atrás, e hoje nós temos um percentual na UPF já considerado. Então, como eu trabalhei em duas instituições, né, durante muitos anos, já estou há 8 anos lecionando essa disciplina na UPF, eu posso observar esse crescimento, né, do aluno e também do professor de direito constitucional. Eu, sinceramente, acho que está bem mais fácil lecionar direito internacional hoje do que quando eu comecei, que havia exatamente isso. Para que serve isso? Não serve para nada. Hoje já não. Hoje, tanto no direito internacional público quanto no direito internacional privado, já se começa apontando para o aluno essa relação que tem com o direito interno e daí possibilidade de continuar fazendo aquela mesma coisinha do direito de família, ser profissional para fazer a mesma coisa, que você está saturado. Então, o aluno que quer, ele já pega mais, sabe? Cumprimentando a Marlon, somos colegas então na UPF, eu acho que depende muito da vontade do professor de direito internacional de ocupar o espaço dentro da instituição. Então, a vontade tem que partir dele, em ele querer conquistar esse aluno e que esse aluno tenha vontade de aprender o direito internacional. Então, eu acho que parte de nós o incentivo a ele. Isso foi notável na UPF, quando começou a se trabalhar mais fortemente tanto o direito nacional público quanto o direito nacional privado. Quando eu entrei na instituição, havia uma monografia só sobre direito nacional. Hoje é uma vastidão, nós temos um número considerável. Então, eu acho que o professor de direito internacional, ele tem que passar essa energia, essa vontade de que o direito internacional realmente existe, que ele serve e que ele tem o seu lugar no mundo, e que ele tem o seu espaço dentro da instituição. Porque senão, nós já passamos por uma reforma curricular em que nós quase tivemos a morte do público. E a ideia é justamente de juntar o público com o privado. Então, graças a Deus, isso não aconteceu. Nós continuamos com ele separado, com o público com o privado separado, mas enquanto nós tínhamos 4 créditos de direito internacional público, nós perdemos 4 créditos. Perdemos 2 créditos e ficamos então com 4 créditos, 60 horas de privado e 30 horas de público. E aí, para compensar essa